A paz do Senhor, amados irmãos, bom domingo a todos, boa semana a todos, né? Estamos entrando aí na segunda semana já de novembro, graças a Deus estamos chegando já na metade do trimestre. Olha como passa rápido, né? Hoje, aula de número 6, eu quero aqui cumprimentar o nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire, sua esposa Irmã Leia, sua casa, sua família, todos os nossos professores de escola bíblica dominical, todo o Brasil, porque nós temos pessoas nos acompanhando do Brasil inteiro. Eu te cumprimento, você aí que nos acompanha nessa aula abençoada. Eu estive na quinta-feira ministrando uma palestra de família no Jardim Santa Lúcia, e a hora que terminou, eu estava saindo, um irmão veio, eu queria conhecer o senhor pessoalmente. Pois não, meu irmão, falou, é que eu acompanho o irmão na escola bíblica dominical. Olha que interessante, né? Então tem muita gente que nos acompanha online, a escola bíblica, isso é muito bom, que Deus abençoe todos esses amados irmãos. Lição de número 6, dia 8, né, aqui é 8 de novembro, mas aqui na nossa lição ainda está com a data antiga, né, ainda do terceiro trimestre, por isso que eu fiquei aqui, me deu uma confusão aqui, né, eu estou vendo aqui 9 de agosto, eu falo, mas que negócio é esse? Na verdade é 8, graças a Deus, 8 de novembro. A teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Esse é o questionamento, é a pergunta, porque essa é a base teológica de Elifaz. É isso que nós vamos estudar, então, nessa manhã. E o nosso texto áureo são basicamente 2 versículos, o versículo de número 7 e o versículo de número 8 do capítulo 4. Então vamos para a leitura do nosso texto áureo. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Então é a teologia de Elifaz, né? Tem a ver com aquele pensamento da colheita, né? Do plantio e da colheita. Só que essa é uma doutrina mais lato, não é tão restrita como ele propõe. A nossa verdade prática diz, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno, graças a Deus. E a nossa leitura bíblica em classe são 3 capítulos distintos. É Jó capítulo 4, versículo 1 a 8, depois Jó capítulo 15, versículo 1 a 4, e Jó capítulo 22, versículos 1 a 5. Nós vamos iniciar então a leitura em Jó capítulo 4, versículo 1 até o 8, que diz: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás. Quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos, e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem, e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade
e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Jó capítulo 15, versículos 1 a 4. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura dará o sábio, em resposta, ciência de vento, e encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem, e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor, e diminuís os rogos diante de Deus. Jó 22, 1 a 5. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura, não é grande a tua malícia, e sem tempo as tuas iniquidades? Então, essa é a nossa leitura bíblica em classe, que são as perguntas, os questionamentos de Elifaz. E dentro desse questionamento, obviamente, você vê a construção da teologia de Elifaz. O nosso textuário, como eu disse, são os questionamentos de Elifaz. Ele inicia dizendo: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Então ele inicia já dizendo para Jó: você conhece algum inocente que pereceu? Você conhece gente sincera que morreu, que foi destruída? Esse é o questionamento dele. E aí ele fala: olha, quem realmente sofre não é o inocente. Na mente dele, quem sofre é o culpado. Para Elifaz, a pessoa que é destruída, que é morta, são os iníquos que estão em guerra. Por isso que ele faz esse questionamento. Ele parte de um princípio natural. É o que ele via pessoas violentas morrendo, então ele chegava à conclusão: está vendo? Cheio de pecado, por isso que morre mesmo. E na verdade, isso tem um certo fundamento, mas é um aspecto só. Não é uma verdade completamente absoluta. É apenas uma parte da perspectiva. E ele ficou muito materializado com essa doutrina dele. Mas esses 2 versículos do capítulo 4 têm um contexto, que é a repreensão de Elifaz a Jó. Depois de basicamente 7 dias e 7 noites calado, aí o Elifaz resolve falar. Então dá a entender, e aí é uma inferência, que o Elifaz devia ser o mais ancião de todos. Dá a entender, por ter usado primeiro a palavra. Ou se não, devia ter algum tipo de autoridade, um príncipe, alguma coisa que faz com que ele fale primeiro, porque todos estão calados, estão todos sofrendo, vendo aquela situação. Parece que ninguém consegue entender o estado que Jó se encontra. Ninguém consegue entender. Então eles vão ter que apresentar uma justificativa daquele estado, porque aquele estado de Jó tinha quebrado todos os paradigmas que eles acreditavam. Como é que pode um homem piedoso, um homem de Deus, um homem que tem uma família bonita, um homem rico, um homem bem-sucedido, de uma hora para outra perder tudo? Porque não foi anos que ele foi perdendo. Perdeu lá no ano tal, aí no outro ano. Foi tudo abruptamente. Então eles não conseguiam dar uma resposta para isso. As perguntas eram perturbadoras. Como pode? Então os mais simplistas chegaram à seguinte conclusão: ele deve estar em pecado.
Não é possível que ocorra isso com uma pessoa tudo uma hora, né? A lei do Murphy, né? Que tudo dá errado para ele, só pode estar em pecado, porque era uma regra que eles pensavam naquele pensamento oriental. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? Olha lá. Então a teologia de Elifaz não podia ir além do que ele via, não ia além do óbvio. Era óbvio para ele. Se Jó teve perdas tão abruptas, é porque ele não está bem com Deus. Ele precisa confessar o pecado dele. Tem pecado aí, porque é óbvio essa teologia, é lógica. Então, a doutrina tradicional de um indivíduo material que sofre as retribuições deste mundo por causa dos pecados cometidos. Essa é a teologia de Elifaz. A pessoa está nesse estado de miserabilidade tão abrupta porque cometeu pecado. Então é uma teologia simplória, simplista, quadradinha. É isso. Está acontecendo todas essas misérias na vida dele porque ele pecou. Ele não quer confessar, mas que ele pecou, ele pecou. Essa é a teologia de Elifaz. Ele não consegue entender que pode haver um plano espiritual por trás dessas circunstâncias. Ele não consegue ver isso. Tá? Ele só vê o aparente, só o que está lá na frente dele. Tem gente assim até hoje, irmão. Tem um monte de discípulo de Elifaz, que enxerga só o que está na frente dele, o que parece ser lógico. E cuidado, porque a lógica humana não tem a ver com os desígnios de Deus. E é por isso que muita gente peca quando julga o outro, né? Porque não conhece os contextos. Ele não apelou para uma retribuição de pós-túmulo, ele não conseguiu entender que poderia haver uma vida pós aquela miserabilidade. Ele só enxergava e só tinha uma explicação teológica para aquele estado de miserabilidade que Jó se encontrava. Então ele não consegue entender que às vezes uma pessoa vive em miserabilidade nesse mundo, mas é rico espiritual. Isso ele não parou para pensar. Ele não parou para pensar que o Jó podia estar passando aquilo, mas que ele tinha uma vida espiritual sim, e que aquilo eram questões passageiras. O importante era o pós aquela vida, ou seja, pós-túmulo. Ele em nenhum momento faz essa reflexão de vida pós-morte. Ele só enxerga uma vida material, momentânea, com causa e consequências. Não falou sobre uma alma imortal e imaterial, nem sobre as doutrinas do céu e da terra. Nada disso. O assunto dele era só aquilo lá, plantou, colheu. Bem quadradinho, né? Sua teologia estava rigidamente dentro dos limites dos conceitos materiais. Na cabeça dele é o seguinte: é resultado de uma ação. E não era. Olha o problema. O que estava acontecendo? Jó não tinha cometido pecado. Jó é uma vítima. Mas na cabeça dele, no olhar dele, como ele não tem espiritualidade, ele não sabe o que ocorre em uma outra dimensão, ele pega e só vê o que está na frente dele. Não, só pode ter cometido pecado. Isso é coisa de gente que pecou, irmão. Não é possível. Tá? Então é uma teologia muito rasa, muito pobre. Elifaz não podia imaginar um único exemplo de sofrimento sem causa. Se a pessoa está sofrendo, tem que existir um problema. E ele vai atrás sempre da ideia de que houve pecado. Para ele, as pessoas inocentes não sofrem. Então essa era a teologia dele, que todo mundo tinha que enquadrar nesses eixos teológicos. E é um absurdo, porque a gente sabe muita gente inocente que sofre. Mas na cabeça dele não. Se for inocente, não sofre. Tá? O problema do mal era explicado por ele com a lei moral da colheita, do plantio e da colheita. Então, segundo a semeadura básica, plantou, colheu, mas uma perspectiva muito rasa, porque não está errado a ideia do plantou, colheu, é isso mesmo, o que você planta, você colhe.
Agora, ela não pode ficar materializada só nessa perspectiva. Ela vai além disso, tá? É uma teologia muito mais avançada. Mas a teologia dele era, na realidade, uma humanologia, uma coisa extremamente humana, pequena, visto que não tinha mistério, não tinha nenhuma outra dimensão. É a lógica, ele está colhendo isso, sabe por quê? Porque ele é iníquo, mas ele conhecia Jó, irmãos, isso que é assustador. Ele sabia que Jó era um homem piedoso, era um homem temente a Deus. E como que ele faz essa leitura rasa? Então vê que é uma teologia defeituosa. Seu sistema não tinha defeitos, e isso tem sido um problema, porque cada vez que nós avançamos, a nossa humanidade avança, nós temos que dar respostas para novos desafios. E tem gente que quer usar respostas antigas para desafios novos, e é uma tragédia. O próprio sistema que nós vivemos hoje, com essa pandemia, essas mudanças culturais que nós vamos ter que ter a partir de agora, nós estamos tendo novas respostas para novas situações. Então, o modelo que nós fazíamos ontem não funciona mais hoje, porque é uma outra realidade. E às vezes as pessoas não se dão conta disso e se apegam em coisas que funcionaram naquele momento, que foram ótimas, que foram um sucesso naquele momento, mas que hoje não serve mais, porque é uma outra realidade. Então, seu sistema não tinha defeitos, era prontinho. É igual uma forminha de gelo. Sabe a forminha de gelo? Você pega a forminha, é só pôr água, vai sair o gelinho de acordo com a forminha. Então, tudo quadradinho. Mas isso não funciona em relação às emoções humanas, às realidades humanas. Isso funciona numa materialidade, né? Numa lógica. Põe lá a água, vai sair o gelinho da forminha. O Elifaz criou uma forminha teológica. Então ele chegou com a forminha dele, foi pôr a água a Jó, não funcionava, claro, porque Jó não... Mas qual é o pensamento dele? Não, é isso mesmo. No fundo, então, Jó, apesar de eu conhecer, saber que ele era um homem piedoso, tudo, mas ele ocultava pecados, que eu não sabia, porque ele precisa colocar Jó na forma teológica dele. Essa é a luta dele, tá? É um simplificador da teologia. Para conseguir armar uma teologia sistemática, sem nenhuma exceção, porque Jó não podia ser exceção, né? Nenhuma exceção evidente e nenhum problema difícil, é preciso engajar-se em uma quádrupla atividade. Por que eu quero fazer essa reflexão com vocês? Porque existem hoje grupos religiosos que agem da mesma maneira. Simplificam a teologia, omitem a teologia, adicionam a teologia e distorcem a Bíblia. Estão entendendo o problema? É isso que o Elifaz está fazendo. Ele está simplificando, omitindo, adicionando e distorcendo. Isso é uma tragédia. E por que a pessoa faz isso? Normalmente uma pessoa faz isso, um líder religioso, egoísta, que não tem humildade para reconhecer que está errado. Então, na mente dele, ele está certo, está todo mundo errado, então ele vai fazer o seguinte, ele vai simplificar, ele vai omitir, ele vai adicionar, e ele vai distorcer as Escrituras, só para provar que ele é uma pessoa de Deus, e que ele está certo, e todo mundo tem que ouvir o que ele está falando. Incrivelmente, existem pessoas ainda assim, existem muitos Elifazes por aí. Simplificar, omitir, adicionar e distorcer a Bíblia é o que grupos religiosos não ortodoxos fazem na atualidade. Aliás, não é só grupos religiosos, existem líderes, até pastores evangélicos que encaixam nesse perfil aí. Tá? Simplificar, omitir, adicionar, basta encontrar uma nova realidade, não consegue buscar a presença de Deus, não consegue se consagrar, não consegue mergulhar nas Escrituras, aí tem necessidade então de dar a sua versão, a sua percepção. Tá? E está cheio de gente assim, a gente vê nas mídias sociais, mas só que não é uma novidade, viu, irmão? Isso aí sempre existiu desde a antiguidade. Quem estuda história sabe do que eu estou falando. Sempre teve alguém
com esse tipo de atitude. Não consegue responder a certas demandas, não tem a humildade para reconhecer a sua pequenez. Eu tenho, irmão. Como que eu vou dar resposta para todas as coisas? Quem sou eu? Então, muitas vezes, eu começo a orar, e eu não consigo dar resposta. Começo a orar. Vou consultar outras pessoas que têm muito mais expertise em determinados assuntos, porque eu entendo a minha limitação. Agora, tem gente que não. Tem gente que pensa que é a quarta pessoa da Trindade, né? Tudo ele responde, ele fala, é o simplificador, omisso, adiciona e distorce as Sagradas Escrituras. Nós não podemos fazer isso, nós temos que ter a humildade. Muitas vezes a gente não entendeu aquilo, mas busca a direção de Deus, e aí o próprio Espírito Santo vai orientando, e não querer dar uma nova versão das coisas. Veja o que Provérbios capítulo 1, 32 fala. É algo que subverte a ideia de Elifaz. Olha só o que diz Provérbios: até a prosperidade, para nada dizermos sobre a adversidade, é uma punição para os ímpios. E agora? A prosperidade pode ser uma punição para os ímpios, porque tem muitos ímpios que prosperam. Todo mundo sabe disso, mas pode ser uma punição para ele, tá? Então a gente precisa ter discernimento. Para os justos, entretanto, os castigos trabalham para o bem deles. Não é isso que a palavra de Deus fala? Até as coisas, às vezes, que você pensa que são ruins. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então, às vezes, você está passando por uma coisa que você acha que é uma prova, que provação, mas está contribuindo para o seu crescimento. Exatamente por Deus amar você, Ele permite certas situações para o seu próprio crescimento. E lá na frente você vai entender e falar, graças a Deus que ocorreu isso comigo, viu? Porque hoje, graças a Deus, olha, mas na hora da prova, irmão, nós somos tão engraçados, né? Eu estava ontem vendo o vídeo do Ravi Zacarias, que ele conta a história de um fazendeiro que tinha um cavalo, e o cavalo escapou, irmão. Aí o vizinho dele que estava lá, né, não tinha o que fazer, estava espiando, falou assim para ele, poxa, mas que má sorte você tem, que azar você tem, né? O seu cavalo escapou, agora você não tem mais cavalo. Só que passou uma semana ou 15 dias, o cavalo voltou com 20 outros cavalos selvagens. Aí veio aquele monte de cavalo, porque o cavalo saiu, mas voltou, e voltou com um monte de amigo, né, com 20 cavalos. Encheu o curral do homem. Aí o vizinho olhou e falou, mas que homem sortudo. Olha que bênção. Olha quanto cavalo. Rapaz, o saco capô um veio 20. Que maravilha, você é um homem de sorte. Mas aí o filho do homem foi domesticar o cavalo deu um coice e quebrou a perna do moço. Aí o vizinho lá, puxa, mas que má sorte, hein? Esses cavalos aí veio só para amaldiçoar a família dele. Esse cavalo selvagem. Mas que má sorte que o senhor tem, né? E o homem, coitado, sempre falava, não sei, Deus sabe de tudo, né? Naquele final de semana, vieram os bandidos arregimentando jovens para fazer parte da guerrilha. Só que quando chegou lá para pegar o filho dele estava com a perna enfaixada. Falou, não, esse não serve. E deixou. Aí o vizinho viu, mas que homem sortudo. Irmão, e assim vai a história, não para mais. Então é tudo uma questão de perspectiva, de visão. Não é difícil a situação? Então nós precisamos entender que existem situações que ocorrem na vida da gente que têm um propósito. E às vezes a gente não percebe isso. Devido à luta, tanta tribulação. Eu vi um depoimento que me chamou a atenção. A irmã chegou e falou, pastor, em uma outra igreja, né? Irmãos, que maravilha, irmão, eu não tinha nada na minha conta. E outro dia cheguei lá, tinha 15 mil reais. Oh, glória a Deus, oh, vamos glorificar Jesus, não tinha nada na conta, agora tem 15 mil. Tá. Mas aí, irmão, apareceu um outro pedindo oração, porque tinham entrado na conta dele e tirado 15 mil. Não é uma coisa difícil agora? Quer dizer que eu preciso de Deus para me ajudar, porque tiraram 15 mil da minha conta. Mas quando tinha 15 mil, eu estava glorificando.
eu não fui lá. Que ética é essa? Que quando tiram, aí eu vou lá no banco, falo para o gerente, mas quando cai, eu fico quietinho. É igual o troco, quando tem troco a mais, a pessoa fica quieta. Mas quem troco a menos, aí vai reclamar. Que ética é essa? Nós não temos que repensar os nossos comportamentos, porque de repente nós estamos em uma teologia fechada, que só serve quando você é beneficiado. Ó, irmão, se caiu 15 mil na sua conta e você não tinha, você tem que chegar lá no banco e falar, olha, vocês colocaram 15 mil na minha conta, eu não tenho esse dinheiro, não é meu. Não tem que vir na igreja e falar, Deus mandou, irmão. Então Deus mandou tirar também quando saiu 15? Ué, porque se Deus mandou, então Ele também pode ter mandado tirar, mas aí não vale. Está vendo como que é uma coisa difícil? É uma questão então ética. Eu tenho que repensar os meus valores e os meus comportamentos. Essa teologia de Elifaz, ela é terrível, porque ela só enxerga uma perspectiva. Ela não consegue entender que certas situações que parecem ser de derrota, podem converter em grandes vitórias. Então nós temos que ter uma percepção mais aberta, não pode ser tão restritiva. Esse tem sido o problema da teologia de Elifaz. Então, para os justos, os castigos trabalham para o bem deles. A segunda parte do nosso textuário, e onde foram os sinceros destruídos? Então, a punição nesse mundo, né? Que terminasse na morte, era o que Elifaz tinha em mente. Tá vendo? Foi punido, morreu. Claro, não valia nada, vivia uma vida atrapalhada. Existem exageros de ambos os lados, né? Por outro lado, você vê aquelas pessoas que querem dar uma palavra de conforto para você, falam, você vê, a pessoa era tão boa, né? É por isso que foi embora. Quer dizer, então, que isso é ruim, né? Porque se você está vivo, só foi o bom, o mal ficou, então você é mal. Quer dizer, veja que não tem lógica, é gente que, coitada, é simplicidade, né? A pessoa quer confortar, acaba criando um problema moral. Não, irmão, o que tem a ver uma coisa com outra? Só porque a pessoa, é o Elifaz, na cabeça do Elifaz, é mal, então morre. É mal, então está na miserabilidade. Então Jó estava na miserabilidade porque ele era mal. Então ele não conseguia enxergar um contexto espiritual por trás de toda aquela miserabilidade de Jó. Elifaz, como é óbvio, tinha visto outros casos de sofrimento de inocente, mas sempre fizera desses casos possibilidades de pecados secretos sendo punidos, porque existe mesmo. Nós sabemos que existem pessoas que estão sofrendo por causa do pecado. Isso é uma realidade, irmão. Mas não é só isso. Por isso que eu disse que não podia ser tão restrito nessa perspectiva teológica. Elifaz declara, olha só o que Elifaz fala. Segundo eu tenho visto, aleluia, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Olha, tem sentido, não tem? Tem sentido. Tá? É possível que o próprio apóstolo Paulo tenha citado essa ideia, esse versículo do livro de Jó. É possível. Paulo era um estudioso, irmão. Paulo estudava com os rabinos, ele conhecia profundamente. E Jó, lembra que eu disse na primeira aula nossa, lá no primeiro domingo de outubro, eu disse para vocês que o livro de Jó é apreciado na comunidade judaica, porque eles se identificam o sofrimento de Jó com o sofrimento do povo judeu. Então sempre foi apreciado o livro de Jó. É bem provável que Paulo puxa essa ideia do livro de Jó. É possível que Paulo tenha citado esse versículo quando nos deu a lei da colheita, segundo a semeadura, em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Só que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, faz o correto, mostra toda a percepção, e não fica restrito na teologia defeituosa de Elifaz. Dentro da teologia e da filosofia, então não é só uma teologia, existe um pensamento filosófico, a lei da semeadura aplica de maneira bastante ampla. Às vezes você colhe uma coisa que você não plantou, irmãozinho, por incrível que pareça. Tá? É verdade sim que a gente colhe o que planta, mas às vezes a gente também colhe uma coisa que a gente não plantou. Tá? Então, é uma lei mais ampla, ela não pode ser tão restritiva. Tá?
A lei da colheita, segundo a semeadura, desfruta de larga aplicação no pensamento humano, em todos os povos, mesmo os povos não cristãos, eles têm essa percepção de que quem planta, colhe, porque existe uma lógica, né, nesse preceito. Elifaz tinha uma versão dessa aplicação, e aí entra o problema, porque a ideia da lei da semeadura de Elifaz é uma ideia muito limitada dele, ela não é ampla. Então o homem é punido nesse mundo físico devido ao mal que ele plantou, que ele praticou. Por isso que a lei da semeadura dele é extremamente restritiva, porque é uma fórmula mágica, teológica, e todo mundo tem que encaixar nesse perfil, e Jó não encaixa, irmão. Está vendo como subverteu o conceito teológico dele? Não encaixa. E agora? Como ele era restritivo, ele não consegue dar outra explicação. Tem gente assim, irmão, que põe todo mundo numa caixa. Aí você vai ter problema, porque existem exceções. E toda regra há uma exceção mesmo. Então sua mente não ia além disso. Extremamente restritiva. Ele era cego bastante para supor que, tendo dito isto, houvesse explicado o problema do sofrimento humano. Olha que fraqueza, irmão. Ele falou, não. Sabe por que você está sofrendo? Porque você pecou. Pronto, era essa a explicação dele. Todo mundo que ele encontrava, você está sofrendo? Porque você pecou. Confesse o seu pecado. Você vai ver, vai acabar o seu sofrimento. Irmão, nós sabemos de pessoas que foram abusadas, agredidas, inocentes. Primeira infância, crianças que são abusadas. Qual é a culpa dessa criança? Eu pergunto agora. Vamos para as perguntas perturbadoras. Uma criancinha que é abusada na sua primeira infância, qual é o pecado dessa criança? Me responda. Estão vendo onde está o problema? Como essa teologia é falha, como essa teologia é errada, é equivocada? Porque tudo bem, às vezes um adulto realmente plantou, cometeu os seus pecados, então está colhendo o que plantou. Mas e nesses outros casos? 6 milhões de judeus foram mortos. Gente que era crente, que conhecia Jesus, judeu crente, mas só porque era judeu, foi. Como que eu explico essa lei do Elifaz? Sobre o problema do mal. Então ele era cego bastante para supor que, tendo dito isto, houvesse explicado o problema do sofrimento humano. Mas isso é apenas um começo, quando estamos tratando com o problema do mal. Não é fácil lidar com essa situação. Elifaz, pensando que já havia descoberto toda a verdade, não tinha paciência com a investigação. Esse tem sido um problema das pessoas precipitadas, que julga à primeira vista, não investiga, não ora, não busca a presença de Deus, mas sai julgando os outros, taxando, de alguma maneira fazendo o seu julgamento precipitado, enquadrando as pessoas. Essa é a postura de Elifaz. Que Deus nos livre desse comportamento, irmãos. Que nós tenhamos mais misericórdia, mais empatia, mais amor, mais busca do poder de Deus. Peça para o Espírito Santo te dar o discernimento das coisas. E não haja precipitadamente, não vá enquadrando as pessoas, porque isso é o que Elifaz, infelizmente. Introdução da nossa aula. Estudaremos o discurso de Elifaz, que é o primeiro amigo de Jó, a expor a sua concepção teológica acerca da situação, então, de miserabilidade que Jó se encontrava. Nesse sentido, veremos que, para Elifaz, a justiça retributiva é certa, quer dizer, plantou, colheu, cruamente. Ou seja, os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Não se sustenta isso, irmão. Para Elifaz, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Na mente de Elifaz, Jó era um pecador, porque ele estava sofrendo. Ponto central dessa lição: não são só os pecadores que sofrem, não só os pecadores sofrem. Então, o primeiro tópico: os pecadores no contexto da justiça retributiva. 1.1, a lei da semeadura e da colheita. Bom, depois então de firmar
um princípio oriental, um princípio teológico oriental de cordialidade, porque ele fica 7 dias e 7 noites com seu amigo, naquele estado de miserabilidade, ele se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a chamada justiça retributiva, que existe, né? Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica, que não pode ser contrariado. E aqui está o engano dele. Esse é o engano dele. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos, existem coisas que são mais importantes do que o princípio da ortodoxia, por incrível que pareça. Tem gente que acha que se decorar o credo religioso resolveu o seu problema, mas Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala: se alguém não cuida da sua família, negou a fé, negou o princípio teológico, negou a ortodoxia e é pior que o infiel. Olha só, então a família é o altar primordial, está acima até da ortodoxia. E tem gente que fica forçando a barra com a chamada ortodoxia, né? É aquele radicalismo, né? 1.2, o homem colhe o que plantou. Essa primeira parte de seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, que defende que o homem colhe o que planta. Plantou, colheu. Então em Jó 4:8, né, que é a segunda parte do texto áureo, segundo eu tenho visto, ele faz dizendo, eu tenho visto isso. O que ele tem visto? Os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Então, ele tinha visto isso, então ele chegou para Jó: se você está nessa miserabilidade, você enquadra aqui na minha teologia, é porque você pecou. Esse é o pensamento dele. Para Elifaz, nós habitamos em um universo moral, que exige consequências das nossas ações. A Bíblia, de fato, mostra esse princípio. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo, e por isso recompensa os bons e pune os maus. De fato, nós temos o Salmo 1, mas os ímpios perecerá, não é? O Novo Testamento também atesta esse princípio, mas você não pode radicalizar, enquadrar tudo, tá? Por exemplo, 1 Pedro 3,12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então o princípio está presente em toda a Bíblia. Portanto, defende que o pecado sempre produz consequências. Isso é verdade. O pecado sempre produz consequências. Mas que somente os pecadores pagam por isso, aí já não dá. Vocês estão vendo? Porque tem gente que está pagando e coitado, não é o responsável. Tá? Então aí que entra o problema dele. Assim, segundo ele faz, se Jó estava sofrendo, era porque havia pecado. É a conclusão dele. Só sofre quem peca. Jó pecou. Logo, Jó está sofrendo. Logo, ele pecou. Estão vendo a premissa? Só sofrem os que pecam. Jó pecou. Jó sofre. Está vendo? Há uma lógica nisso. Cabia a Jó então o quê? Ele vai forçar, não é só ele. Todos os 4, né, ele mais 3, vão forçar a barra para que Jó confesse o seu pecado. Mas Jó não tem o que confessar. Esse é o problema. Eu lembro de um pregador uma vez, meu irmão Adilson está assistindo, e isso ocorreu com ele. Ele estava na porta da igreja, um jovem, estava lá, e o pregador começou a pregar, olhou para ele e falou: você aí! E ele olhou para trás e disse: é você mesmo. Eu falei: vem aqui que você está em pecado. Olha, coitado do moço, servo de Deus, participando da mocidade, não tinha nada a ver. Ele falou: agora vou, não vou, né? Ficou numa: venha aqui, você que está em pecado, vem aqui que eu vou orar por você. Meu irmão sempre foi uma pessoa muito tranquila. Ele falou: bom, eu vou, né? Vai que tem algum pecado que eu não estou sabendo. Foi. Chegou lá, o pastor orou tudo. A hora que terminou, ele esperou o pastor ia saindo: Paz Senhor, irmão. Então, irmão, qual é o pecado que eu cometi? Ué, você não veio aqui? Vim. Então basta isso. Não, irmão, eu preciso corrigir. O senhor falou, eu não estou sabendo de nada. Agora o senhor me revela, se Deus revelou que eu estou em pecado, me fala qual é o pecado, porque eu preciso consertar, não é para mim. Não, irmão, já orei, está tudo resolvido.
Não está não, eu estou indo lá na casa do pastor presidente. Se o senhor não me confessar, não me falar qual foi o pecado que eu cometi, o senhor vai ter que falar com ele. Não, vamos deixar para lá. Não. Terminou o culto, foi tudo lá na casa do pastor presidente. Pastor, aconteceu isso, meu Deus. Aí chamou o irmão. Irmão, como que você chama uma pessoa dizendo que ele está em pecado para ele e tal, e não fala qual é o problema? Não, pastor, é que eu estava muito alegre. É duro, né, irmão? É difícil, né? É irresponsabilidade, irmão. Você não pode fazer isso, não. Agora você chama uma pessoa, toda a igreja acha que a pessoa está em pecado, porque é claro, todo mundo achou que ele estava em pecado, óbvio. E sendo que... Então, era o problema de Jó. Eles queriam que Jó confessasse. O que o pregador fez com o meu irmão, ou ele queria fazer com Jó. Confessa o seu pecado, você está em pecado. Mas não tinha pecado. Jó ficou, mas o que eu fiz? Ele deve ter pensado, será que eu fiz alguma coisa? Claro, ele é um ser humano, ele deve ter tido essa reflexão, né? Meu Deus, será que o que eu fiz? Aquele temor, mas não tinha. Ele não tinha feito nada, pelo contrário, um homem piedoso que servia a Deus. Mas na teologia do Elifaz e desse pregador aí que fez com o meu irmão, é a mesma coisa. Está em pecado, está tudo em pecado, precisa ser consertado. Tá? Não há opção, não tem outra opção para esse tipo de pregador, né? Para esse tipo de ensinador. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida, irmão? Isso é uma crueldade, irmão. Não pode fazer isso. Isso aí chega a ser uma blasfêmia, falta de amor. Às vezes a pessoa, coitadinha, está uma vida de miserabilidade, de luta, está orando, está precisando de uma palavra de paz, uma palavra de cura, uma palavra de amor, está precisando de um abraço, irmão. E a pessoa vai ali e mata a pessoa. Está assim porque você fez isso, está aqui. Que é isso, irmão? Deus nos chamou para sermos bênção. Sê tu uma bênção. Abençoe as pessoas. Deus quer te usar para você edificar, para você curar, para você levar uma palavra de ânimo, de poder, de santidade. É isso que Deus quer de nós. E não palavras de maldição, em hipótese alguma. Ao julgar precipitadamente, muitos cometem o quê? Injustiças. E esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Normalmente você não enxerga o todo. Eu não enxergo o todo, irmão. Você não enxerga o todo, mas o nosso Deus enxerga. Deus nos livre de injustiças, porque a gente está sujeito a isso sim. Eu e você estamos sujeitos a isso. Olha a pessoa e já julga. Mas Deus, graças a Deus, está vendo todo. Deus sabe. Por isso que eu ouço muito isso. Eu tenho boa consciência diante de Deus. Às vezes o mundo está te julgando, às vezes pessoas no seu trabalho, às vezes pessoas na igreja, mas fique em paz, meu irmão, fique em paz, minha irmã, porque o nosso Deus está vendo todo. Pode ter uma boa consciência, glória a Deus, porque o Senhor enxerga tudo, não tira fora do contexto como nós humanos fazemos. 1.3, a queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Ele vai falar. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Está vendo? Aí está o erro dele. Tem uma lógica, tem um princípio moral nisso tudo, mas não pode radicalizar. Tratava de parte da verdade, mas não era toda. Sua teologia, por exemplo, não se aplicava ao caso de Jó. O patriarca não aceita a tese de Elifaz, e por isso sente-se alienado de Deus. Você vê isso no capítulo 6. Ele sente-se alienado de si mesmo e alienado dos seus amigos. Ele começa a achar, realmente eu não me encaixo nessa sociedade, porque o que ele está falando não tem a ver comigo. Então, esse princípio estabelecido, se ele entende que é estabelecido por Deus, não tem a ver comigo. Esse princípio, então, não bate comigo, não bate, e ele começa a fazer esses questionamentos. Isso leva Jó a se queixar de Deus.
Porque ele fala, mas se Deus tem esse tipo de régua, tem alguma coisa que não está batendo, porque ele me conhece. Então veja, ele queixa, mas ele não blasfêmia. Ele respeita, ele queixa-se dentro então dessa perspectiva. Ele se queixa pela sua situação. Fala, poxa, mas se tem sentido o que ele faz, está dizendo que só é culpado quem pecou, como é que fica o meu caso? Eu não pequei. E por que então eu estou sofrendo tanto? Então ele vai se queixar diante de Deus. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado, portanto, eu não merecia sofrer. Então não funcionava aquela teologia. Ele pegava aquela teologia, tá bom, eu acolho essa teologia. Só sofre quem peca. Mas eu não pequei, então por que eu estou sofrendo? Quer dizer, aí ele, tem alguma coisa que não está batendo. Em seguida, Jó se queixa a Deus, desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Ele quer que Deus responda a ele. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas humanas, antigas, orientais, mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus vai falar com Jó. Graças a Deus, vamos ouvir a voz de Deus. No momento da dor, a melhor coisa a fazer é entrar no seu quarto, fechar a porta e rasgar o seu coração na presença do Senhor Jesus. Viu, irmão? Na hora da luta, na hora do nervosismo, na hora dos ataques, entra no seu quarto e clama para Jesus, pede para Jesus lavar o seu espírito no sangue dele, lavar a sua alma, a sede das suas emoções, pede para Jesus tirar tudo aquilo que te machuca, te dói, que está trazendo mágoa, clama o sangue de Jesus, pede para Jesus lavar a sua carne, o seu corpo físico, que é o templo do Espírito Santo. No momento de dor, a melhor coisa que se faz é se dirigir pessoalmente a Deus. 2, os pecadores no contexto da tradição religiosa. Bom, aí é o que nós já discutimos isso, é a ortodoxia engessada. Em seu segundo discurso, ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. E tu tens feito vão o temor, e diminuís os jogos diante de Deus. Quer dizer, ainda ele acha que o fato de Jó não aceitar essa teoria dele, Jó está negando, então, a santidade de Deus. Assim, se Jó estivesse certo, toda a religião tradicional estava errada. Porque não é, a religião tradicional dizia que você está em pecado, por isso que você está sofrendo. Mas Jó não estava em pecado, por que ele estava sofrendo? Então, toda a estrutura estava errada. Ela tinha que ser repensada. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Jó era uma ameaça àquela teologia. Por isso ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelavam sabedoria. Falou que era que nem um vento. Essa palavra, esses conceitos seus, Jó, são conceitos de vento. Quer dizer, não tem conteúdo algum. O patriarca se expressa em linguagem poética. Então, claro, porque o livro de Jó são poesias, né? É nesse contexto que você tem que entender a reação de Jó. 2.2, uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar o seu princípio teológico. Tem muita gente assim, irmão, eu estou falando porque a Bíblia fala, hein, irmão? É a Bíblia, não sou eu. Mas será que é a Bíblia mesmo? Será que é a Bíblia mesmo? Nós temos que repensar essas falas. Que sabes tu que nós não saibamos? Olha ele questionando. Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, ou seja, pessoas sábias, muito mais idosos do que o teu pai. Olha a fala do Elifaz contra Jó. Segundo Elifaz, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio, nem mais antigo do que o dogma que ele defendia. 2.3, um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz. Então dá a impressão, pela leitura de Jó 16, que parece que ele está se revoltado. Não é, ali é uma palavra poética, de ironia. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética.
como ocorre com outros livros poéticos. Isso evita, então, o literalismo rígido, que empobrece o sentido do texto, quando este é poético, e, consequentemente, transforma Jó em um sacrílego, porque dá a impressão que ele está levantando contra a santidade de Deus, e não é. Nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele vai questionar, ele fala, se essa teologia provém de Deus, tem algum problema nessa teologia. Então, ele não blasfema contra Deus, mas ele questiona sim e reclama. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas Jó está apelando então para o céu, para Deus que enxerga o todo, e não para quem só enxerga aquele momento. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem realmente pode defendê-lo, porque o caminho de cima é que edifica, né? Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. O patriarca se expressa em linguagem poética, por isso que tem que ler aquele texto, capítulo 16, na perspectiva poética. Seu anseio por um mediador pronuncia o quê? E ali ele profetiza, porque apesar de tudo ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. Olha, então ele já está profetizando o quê? O Senhor Jesus, tá? Mas ainda está dentro dessa perspectiva poética. E 3, os pecados diante de um Deus infinito, os pecadores diante de um Deus infinito. 3.1, Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, ele faz apelo para a transcendência divina para atacar Jó. Não é que ele quer entender, não. Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador, que ressalta a sua superioridade, a sua grandeza em relação à criatura. Significa que Deus está acima de toda a criação e não pode ser, obviamente, limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Então há um realce ali. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras. Em outras palavras, Jó pecou, Deus virou as costas para ele. Como ele é transcendente, ele não vai ficar resolvendo esse probleminha do indivíduo. Esse é o pensamento de Elifaz. Então a teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, né? Infelizmente é a mesma ideia do teísmo aberto, que alguns pastores evangélicos colheram. O que é isso? Não, realmente Deus é todo poderoso, só que ele não fica envolvendo na terra não, essas coisas que estão acontecendo aí não é problema de Deus. É isso que prega o teísmo aberto. Inclusive um pastor que passou aqui por aqui, que montou um ministério, defende essa tese, o do teísmo aberto. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender, isso na teologia dele, né? Então, obviamente, na teologia do Elifaz. 3.2, Deus caminha com os homens. Nós cremos em um Deus que intervém na nossa história. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara, mais explícitas. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, que Deus realmente é transcendente, tá? Porque Elifaz estava negando, achando que Jó tinha negado a transcendência de Deus. Mas Jó reconhece que Deus é excelso. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Isso mostra que Deus é soberano. Ele faz, né? Mas ele faz as coisas porque ele tem conhecimento, né? Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó está consciente de que Deus, embora grande, também caminha entre os homens. Irmão, Deus sempre quis ter um relacionamento com a humanidade. E a maior prova disso é que o Verbo se fez carne. Deus se fez carne, a palavra se fez carne, na pessoa do Senhor Jesus. A ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente. Aqui começa a ocorrer algo extraordinário. Sabe, quando você está passando por uma luta, mas você tem convicção que a mão do Senhor está com você? Sabe, quando você está passando por uma prova, mas você sente a presença de Deus, você glorifica a Deus, você fala em mistério com Deus, você sente que o Espírito Santo está te governando?
É isso que está acontecendo com Jó. Jó começa a sentir que Deus está com ele, que tem alguma coisa transcendente, que vai além do problema da miserabilidade, o que os amigos deles carnais não conseguiam enxergar. Tá? Então começa a ocorrer isso. É exatamente isto. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com Deus é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, porque o Verbo se fez carne. Para nós concluirmos, estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Essa é a teologia dele. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional, que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Até hoje tem pastores dizendo: tudo que acontece negativo é do diabo. Até hoje tem gente dizendo isso. Tudo é obra do inimigo. Tudo é obra do inimigo. Cuidado, irmão. Cuidado, minha irmã. Tem muitas coisas que acontecem para o nosso próprio benefício. Então não é obra do inimigo, porque eu não acho que o inimigo está trabalhando a seu favor. O diabo só veio para matar, roubar e destruir. E tem coisas que você precisa passar para o seu crescimento, irmão. Para o nosso próprio bem. A Deus está nos dando uma vacina. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que Jó havia pecado. Ele viu lá Jó na miserabilidade. É pecado, isso é pecado, irmão. Jó o contrapôs e defendeu sua integridade, e defendeu a sua comunhão com Deus, porque Jó tinha comunhão com Deus. Jó permanecia ligado nos céus. Agora vem um ancião, uma pessoa de bem até, só porque a teologia dele não dá certo, vem dizer que você está em pecado, só porque a teologia dele não bate. É igual essas pessoas que falam: irmão não é próspero, então você não tem a bênção de Deus. Quem que falou isso para você? Da onde que ele tirou isso? Da onde que ele... E tem um monte de gente papagaiando essa doutrina, irmão. Você tem que ser próspero. Na sua igreja você não é próspero? Associando a pessoa que tem um pouquinho mais de dinheiro, achando que... Isso não é prosperidade, irmão. Prosperidade é a salvação da sua alma, é você sentir o perdão pelo sangue de Jesus, é você ter paz, é você ter uma família abençoada, é você ser luz do mundo e sal da terra, é você ter a presença de Deus na sua vida. Essa é a verdadeira prosperidade. Não é dinheiro não, irmão, porque se fosse dinheiro, essa turma aí de corrupto estava cheia de prosperidade. Essa gente, imagina, irmão, a verdadeira prosperidade é ter Jesus no seu coração, é sentir a salvação. Você está salvo pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Graças a Deus. E Deus abençoe você. Próxima aula, a teologia de Bildade. Hoje foi do Elifaz. Sabe o que o Bildade prega? Se há sofrimento, há pecado oculto. Aí, vem de novo. É isso que a gente vai ver, se Deus quiser, no próximo domingo, dia 15. Eu espero você aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.